Ô, Miguel, Hum, como é que foi a sua experiência em trabalhar assim bem de perto nas questões ali do viaduto Bararapes? olha, foi uma situação interessante. Em 2014, quando aconteceu a ruína do viaduto Batalha dos Guararapes, eu estava coincidentemente, na época eu estava fazendo o meu curso de, de especialização, né, coordenado pelo professor Roberto Schust, lá Uhum. da UFSCar, e isso foi uma semana antes da gente ter aula. Então, quando chegou na aula, só se falava nisso. A gente tinha aulas mensais em módulos de sexta, sábado e domingo. Era pancada. Foram 2 anos assim. E era o jeito de fazer, porque não tinha como você ir todo dia para aula, para lá, aquele negócio todo. Então, era mais fácil importar o professor, né, Belo Horizonte. Mas, enfim, e eu estava. 30 minutos depois de acontecido, eu fui um dos primeiros a chegar. E tirei algumas fotos, Nossa, depois imagina o susto, voltei, né? foi. Então tinha ainda poeira no ar, Nossa. né? Uhum. E naquele instante eu não sabia ainda que existiam vítimas. Eu tomei cuidado depois de não tirar nenhuma foto disso. Eu tirei fotos da estrutura. Uhum. Então todas essas fotos que estão aqui são de minha produção, eu tirei essas fotos. E Uhum. foi uma situação muito interessante por dois motivos. Eu diria três motivos. O primeiro foi o seguinte: como eu sou graduado na Escola de Engenharia Kennedy, além de engenharia civil, a ênfase é em sistemas de transportes e tráfego. Sinceramente, minha opinião e a opinião dos meus colegas que também têm a mesma qualificação, aquele viaduto era inútil. Era inútil? Inútil, tanto é que ele hoje não existe, não faz a menor falta. Nunca houve problema de estrangulamento ali. Aquele viaduto não tinha razão de ser. Ele hoje não existe, não há estrangulamento naquele ponto de tráfego. A segunda questão foi que nenhuma estrutura depois do estudo, a gente percebeu, eu acompanhei com muita atenção. Esse estudo, na época, foi capitaneado pelo Clemenceau, né, que então era vice-presidente, hoje ele é presidente do IBAP. Do Ibape. Uhum. Né, Ele é especialista em e, patologia, né? exatamente. Né, ele é uma sumidade, Uhum. uma referência nossa. E é muito interessante ter uma referência no país que seja de Minas Gerais. Uhum. Nossa engenharia é muito avançada, isso é muito bom para a gente. Isso nos dá credibilidade, isso a Uhum. gente se apoia na expertise desses grandes profissionais, né? Isso é importante para a gente. Mas eu acompanhei de muito perto. E eu cheguei à mesma constatação que depois foi alardeado, que é o seguinte: nenhuma estrutura cai por um problema só. Foram 5 os problemas Uhum. principais que aconteceram nessa estrutura, e nenhum deles isoladamente seria suficiente para levá-la à ruína. Uhum. Né? Observe que há uma diferença grande entre ruína e colapso. Muitas vezes a estrutura já está colapsada, mas não caiu. Hum. Colapso é a ultrapassagem do estado limite de serviço. Mas ultrapassar o estado limite último é ruína. Aí ele cai, de fato. Então, Uhum. as estruturas colapsadas não têm salvação. Sim. Elas têm que ser demolidas. Mas às vezes ela está ali por obra e graça do Divino Espírito Santo. Sei lá por quê. Nossa Senhora do Concreto Armado. Exatamente. É o paradoxo do besouro, né? Sabe o besouro? O besouro tem uma carga lá pequena, ele tem um peso enorme, ele não tem aerodinâmica, ele tem tudo para não voar e o miserável voa. Entendeu? Então, o troço tem tudo para cair e tá de pé. Como que se explica? Então, deixa É, quieto. exatamente. Mas essa é a situação. E a terceira foi uma coisa interessante que foi dita na época, logo na aula seguinte, por um colega meu, o Moacir. Moacir, atualmente, ele é vice-prefeito de Uberaba e fez um excelente profissional também. Eu espero que ele não esteja ouvindo, não, porque ele vai se sentir envaidecido demais, entendeu? E eu vou negar isso depois. Eu falo, não, não disse de jeito nenhum. E aquele miserável, tudo que acontece no planeta, ele fala que a culpa é minha, que a obra é minha. O troço tá lá em Dubai, caiu, a culpa é minha. Entendeu? Outro dia nós estávamos conversando que em Dubai, o pessoal naquela opulência toda, e lá não tem esgoto, né? Todo dia no final do dia, aquela fila de caminhões fossa levando esgoto. Do Burj Khalifa não tem esgoto. Meu Deus, Aí ele gente. fala que fui eu que esqueci o esgoto. Tudo é culpa minha, tá? Outro dia caiu uma passarela aqui em Belo Horizonte. Uma passarela não, era um passeio, né, ali na Rádio Gabagli, que ela fundou com a passarela.
Aí fala, obra do Miguel. Eu falei, Obra do sim, Miguel. tava fazendo pra sua mãe passear aqui, então. Mas aí eu tinha toda a razão, eu tenho que botar a mãe dele no meio. Mas o Moacir chegou e falou uma coisa emblemática na época. Acho que ele nem deve lembrar disso. Ele falou assim: mas não é possível, ninguém viu isso. Tinha um erro ali tão claro, tão crasso, tão primário, que ninguém viu. E foi passando por 30 colegas, 30 engenheiros. Isso não é um número chutado, não. Não é aqueles números que o político fala, né? 2 milhões de crianças estão na rua. Não, não é não. É. São 30. Entendeu? 30 nomes. Uhum. Eu li o que foi dado a público do processo, que tem coisas que são sigilosas. Eu sei exatamente quem são os 30. Né? Não os conheço, obviamente, mas a gente sabe quem é. Os 30 rolados no processo. 30. Desde de quem... Tem gente que não tem culpa no cartório. É uma coisa que é importante perceber o seguinte: eu não percebi erro no cálculo estrutural. Uhum. Eu fiz questão de ter, ao que eu tive acesso, eu não percebi. Mas houve um erro de Ctrl+C, Ctrl+V. De desenho. Né? Aquele pilar, ele foi projetado para suportar 3.000 toneladas. E isso tinha um bloco de coroamento sobre estacas. E cada estaca para suportar 250 toneladas. Eles fizeram ensaios, né, de provas de carga nessas estacas, e elas passaram. Íntegras, passaram. Resistia a 250 toneladas. Uhum. Só que é o seguinte, sabe quando você pega quem trabalha com AutoCAD ou com qualquer programa, não precisa nem AutoCAD, quando você vai fazer um texto qualquer, é muito comum você pegar um texto padrão que você já tenha, você vai fazer uma proposta de trabalho. No Word mesmo. Você pega uma proposta padrão, traz para cá e substitui o nome e o endereço do sujeito. Mas o caput ali, toda aquela situação é igualzinha. Sim. Mas se você, então, pega, por exemplo, a palavra cozinha no CAD, copia, cola no quarto e você precisa editar. Uhum. Se você esquecer Senão de fica editar, errado lá, né? seu projeto vai ficar com 2 cozinhas. Perfeito? Claro que não é, mas você entendeu o que eu quis dizer. E nesse caso isso é muito comum. Quem pegou isso, pegou um bloco de coroamento com 10 estacas e desenhou. E colocou o pilar ali no meio. E ninguém notou isso. Ora, 10 estacas de 250 dá 2.500. Precisava ser 12 estacas. Ele teria que ter ajustado esse desenho. As 12 estacas estão projetadas. Elas não foram desenhadas. Ninguém notou. Então, E no muito cálculo, provavelmente- elas foram consideradas. Muito, exato. Mas E aí o Moacir falou, mas não ninguém foram. notou? Incrível, ninguém notou. Ninguém notou. E muito provavelmente, talvez o Moacir não, ele é muito mais criterioso do que eu. Muito criterioso. Entendeu? Ele trabalha com obras de fundações de silos, de tanques. Então, ele trabalha com armadura pesada mesmo, né? Lá no Triângulo. Muito provavelmente eu também não notaria, até porque é o seguinte, ainda mais sendo recém-formado, eu tinha formado em 2010, foi em 2014. Uhum. Aí, vamos lá, vamos imaginar que eu fosse o 27º engenheiro a olhar aquilo. 26 colegas mais experientes, aí você se intimida. Claro. Né? Claro. Então, isso é muito comum de acontecer. E vocês querem ver o restante das fotos Pois é, do viaduto? esse é um pedaço do viaduto Batatas Guararapes que mostra o desleixo com a obra. Uma obra daquela magnitude, olha a falta de capricho. Isso não foi a parte que foi colapsada, não. Isso era a parte que ficou íntegra lá. Não teve problema nenhum, era só aquela parte lá da frente. Você pode passar a outra aí. Acho que senão a gente... Aí, tá vendo? É muito... Nem toda correria é pressa, como diz minha esposa, sabe? Embora ela não tenha razão, não. Eu não vou admitir no ar de jeito nenhum que a Carla tem razão. Não admito mesmo. Ela fala isso, os outros podem concordar, eu não concordo. Né? Mas ela tem razão, nem toda correria é pressa. Né? Isso aí são os escoramentos que sobraram. E uma coisa simples que foge, às vezes, à percepção da academia. Nós ensinamos frequentemente como escorar.
mas não O como descembramento o é mais descembramento, não. importante. É mais importante. Exatamente. Então, tirar, porque na realidade é o seguinte, para início de conversa isso não é escora, o termo certo é cimbramento, né? Escora tem que ter um ângulo. Mas colocar isso tem tem as manhas, tem as suas manhas, né? Você tem a sua técnica para colocar e para tirar mais ainda. Para tirar o Você não dobro. pode colocar, tira de qualquer jeito. E isso começou a ser retirado em linha por um colega que era engenheiro agrimensor. Coitado, ele não sabia. Botaram ele num abacaxi de caroço. Entendeu? Porque você tem que tirar, vai lá, vem cá, tem uma técnica certa para fazer isso. Tem que obedecer, E né? obedecer. Tem que conhecer os esforços E entendendo. atuantes. Então, o que você faz? Você afrouxa o cimbramento e verifica. Se ele travou, quer dizer que ela cedeu. É natural que ela acomode um pouco. Ela precisa acomodar. Este abatimento, né, esse recalque uniforme tem de existir em qualquer estrutura. É como você colocar uma vela num bolo. Você tem que afundar ela um pouquinho para ela ficar quietinha ali. Mas como é concreto protendido, né? Foi. Aí Então, tem a parte de proteção também. O que costuma acontecer é que a própria proteção puxa para cima. Segura. Ela dá uma né, acochada nisso, exatamente. Mas esse entendimento... atua no efeito contrário dos momentos. Pois é, tudo tem limite. É. Né? Tudo tem limite. Então, essa é uma situação que você não pode... E aí, um desses caminhões que está aí... Nossa, os caminhões amassados. Eles estavam com os escoramentos que estavam travando, estavam sendo retirados, puxados pelo caminhão. Amarrava, puxava. Então estava travando, eles não estavam conseguindo retirar os escoramentos. Exatamente. Depois que você tira toda a rosca, ele ainda estava travando. E aí eles colocaram caminhões para puxar. Exatamente. Gente. Chocada. Pois é. Aí você vê que ele perdeu a sustentação, porque na realidade o pilar afundou. Ele estava apoiado em duas estacas, ao invés de estar em duas principais ali, porque se você pega 10 estacas, coloca 5 em cima e 5 embaixo, você tem 5 fileiras. Perdão, 5 fileiras. Sim. Estaca. 2, 4, 6, 8, 10. Sim. Então você pega de cá. 2, 4, 6, 8. A do meio, o eixo, é onde está o pilar. Perfeito? Ele estava sobre 2. Agora faça essa mesma divisão em 12. Claro que isso aqui eu estou falando de uma maneira grosseira, né? Grosso modo falando. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aí o pilar está aqui, entre 4 e não sobre 2. Então a carga principal tem uma maneira de ser absorvida. Sim. E neste caso é o seguinte, tensão é força sobre área. Quanto maior a área, menor a tensão. É por isso que você consegue enfiar um dedo num monte de areia e não a sua mão inteira, ela tem mais dificuldade. Então, neste caso, a área da seção de 4 estacas daria uma estabilidade maior. Então, ele afundou feito manteiga. Você vê que a estrutura... Exatamente. Parece uma faca. Uma faca afundando. Gente, ele tinha 7 metros de altura, ele ficou com 1,10 m para fora. Ele afundou 6 metros, grosseiramente, 5,90 m. Então, é um troço enorme. Claro que esses dados aqui não são exatamente precisos, também tem... E foi rápido, né? Foi imediato. Não deu sinal. Não deu sinal. Meu Deus. Não foi trincando, fissurando. Não, foi isso. Eminente. Veja que a estrutura inteira, ela desceu e ela simplesmente partiu ali apenas as defensas. Só o guarda-corpo, né, por assim dizer. O tabuleiro, ele estava praticamente íntegro. Ele desceu de uma vez. Ele simplesmente não suportou a situação. Então, essa história de que houve erro de cálculo, não houve. Houve um erro no cálculo na hora de transcrever o desenho. Houve erro... Foi o desenho mesmo. Já teve história de falar assim, houve superfaturamento, comprar o material ruim. Não, nada disso. O concreto era de boa qualidade, o aço era de boa qualidade, mas houve imprecisões executivas. Né? Então, a gente via barras de 16 milímetros onde deveria ter de 25, então correria, pressa. Né? Eu acho que, para resumir essa situação toda,
E também até porque a gente está se alongando demais daqui, tá? O papo está excelente, mas eu acho que ninguém tem paciência para ouvir 2 horas de conversa minha, não. Mas o fato é o seguinte, na minha experiência eu percebi que há 4 principais fatores para que aconteçam colapsos estruturais ou ruínas. Basicamente os problemas estruturais. Nem sempre são colapsos, mas problemas estruturais. Eles acontecem em menor grau por estelionato. Venda de gado por lebre. Vou colocar areia de baixa qualidade e cobrar como se fosse maior. Vou cobrar um aço menor e coloco... Não, isso é muito pouco. Não chega a 5%. Não chega, é muito pouco mesmo. Em igual parcela, próximo de 10%, os problemas de imperícia e negligência. Imperícia, o cara não sabe fazer. Cerca de 10%. Mais ou menos 10% também a negligência. O cara sabe fazer e não faz. Entendeu? Deixa o trem correr solto. Né? O restante, nesse caso aí, os outros 75%, é claro que tem outras situações ali, é de imprudência. O cara conta com a sorte. Não vai acontecer. Já fiz tanto isso, não vai acontecer. Não vai dar certo. Vai dar tempo. Entendeu? Manja, segunda eu escoro. O segundo eu escoro. Você sabe o que mais aconteceu? Teve um sujeito que é interessantíssimo. Ele me chamou para fazer uma análise estrutural de um muro que ele estava fazendo. Incrivelmente me deu cano. Não me pagou, não. Eu vou falar o nome dele no ar aqui para ele ficar com vergonha. Mas não tem problema, não. Fiz a análise estrutural do muro dele, mas ele queria colocar a culpa no calculista. E eu cheguei à conclusão de que o erro era executivo. Eles fizeram uma série de estacas para fazer uma contenção, mas não fizeram a viga de coroamento. Então elas trabalhavam sozinhas, na hora que desceu tudo. E aí eu futucando, então você tem que responsabilizar o engenheiro executivo, nesse caso, o executor aí. Porque na realidade não tem. Eu estava fazendo sozinho, eu já fiz outras vezes. Ele é dono da construtora, mas ele não é engenheiro. Entendeu? E aí, como eu dei um laudo para ele... E ele optou por não fazer, embora tivesse no projeto? Exatamente. Ele achou que dava tempo, porque ele ia apoiar nessa viga a laje do galpão que ele estava fazendo. Ele escavou o terreno, no fundo haveria uma contenção, mas essa viga, que era uma viga também de apoio da laje. Então ele queria fazer isso depois. Entendi. Isso aí, porque a logística na cabeça dele era essa que ia funcionar. E aí, como a minha conclusão foi de que ele estava errado, ele, então não vou te pagar. E simplesmente sumiu, desapareceu. Falei, tá bom, deixa aqui, ó. Ué? Pronto, tá bom. Isso acontece. Né? Mas o que acontece? Isso é muito comum, o pessoal achar que, não, mas não aconteceu. E aí ele chegou para mim e falou assim, lá pelas tantas ele chegou e falou assim, o trem tava quieto e do nada caiu. Eu falei, do nada, velho? Não, do nada, não tem. Do nada. Vamos lá. Não, eu tava conversando com a minha namorada e do nada ela me meteu o pé na bunda. Do nada? Como assim do nada? Não foi do nada. Você pode até não ter percebido, mas não existe isso do nada. Entendeu? Eu tava ali, pode não ser do nada para você, mas você tem que ficar atento, alerta. Às vezes acontece isso, mas você chega a falar que é do nada, não, do nada é terremoto, gente. Peraí, é de tsunami, você não tá mais uma situação que você tá vendo, o troço tá indo, você tá... Mesmo assim tem causa, sempre tem causa, né? Mesmo terremoto, tsunami. Tem, mas tem é algo causa. que a gente mas não a gente tem não tá enxergando. Controle. Não tem controle. Mas nós estamos falando sobre a situação que você tem controle. Entendeu? Então, o ciclo PDCA, ele deve ser o tempo inteiro avaliado. Você projeta, você desenvolve, você tem que controlar as coisas e depois você tem que analisar o que deu errado, o que eu não fiz e que faria toda a diferença se eu fizesse. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Você tem que o tempo inteiro analisar isso e tentar fazer com que as coisas melhorem.